Ok, vou projetar aqui a apresentação e a gente já inicia. A gravação já foi iniciada. Ok, obrigada. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos iniciar com a nossa quarta aula online de comportamento organizacional. A gente está chegando ao final da disciplina e hoje finalizaremos, né, as aulas online dessa disciplina e a gente vai disponibilizar as gravações, né? A gente já disponibilizou das aulas 1, 2 e 3 e disponibilizaremos essa também no ambiente virtual. Então, quem quiser estudar depois para a prova, né, para as avaliações do final, está disponível lá na sala, no ambiente virtual. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, relacionados ao comportamento organizacional que são importantes, como a mudança, a questão da liderança e a questão da motivação. São 3 temas relacionados que impactam significativamente, né, no comportamento organizacional, então é importante a gente discutir um pouquinho esses conceitos. A questão da mudança organizacional, ela nem sempre ela foi vista como algo positivo. Hoje a gente já tem uma visão de que a mudança ela pode sim ser positiva, mas ela também tem seus impactos negativos. Então hoje é muito mais equilibrado essa relação, né? Mas a mudança em si, ela é um atributo inerente à natureza humana, né? Então, e às relações em sociedade. Então, a gente está em constante mudança, não tem como a gente fugir da mudança. E nas organizações, isso também acontece. Mas durante muito tempo, a teoria das organizações, né, as teorias que tratam sobre as organizações, sobre a administração, elas foram pautadas num paradigma de estabilidade, trazendo a mudança como algo ruim ou perigoso. Então, isso foi um processo lento de aprendizado da teoria organizacional. E aí a gente tem aqui 3 fases principais, assim, que a gente pode citar algumas que a gente consegue ver essa diferença. A primeira refere-se à fase da administração científica, que é lá no início das teorias da administração, quando Taylor, Fayol, que foram autores da teoria da administração, começaram a discutir a questão da administração em si, das teorias da administração. Só que lá naquela época, a visão da administração era uma visão muito mecanicista. O que isso significa? Que o objetivo da administração naquele momento, que tudo era focado em aumentar a eficiência da produção industrial. Então, era naquela época que começou a produção em linha de montagem, né? A produção industrial em si. Então, tudo era focado em aumentar a eficiência da produção industrial. E naquele momento, a mudança era ruim. Por quê? A administração ela focava em fazer, em medir os tempos certos, em procedimentos exatos, tudo certinho, tudo padronizado para atingir o máximo de produtividade. Então, naquele momento, se tivesse alguma mudança, o padrão era alterado e aí isso era problemático. Então, ela sempre era vista como negativa naquele momento e ela só era vista como positiva quando os engenheiros alteravam processos de trabalhos para obter mais produtividade. Então, essa mudança, ok, era aceita. As demais não eram vistas como positivas. E naquela época também não se gerenciava os efeitos dessa mudança sobre o comportamento do indivíduo. Então, por exemplo, quando os engenheiros criavam uma mudança lá no processo de trabalho, eles não gerenciavam, eles não viam como essa mudança refletia no comportamento das pessoas. Então, ela era algo bem... não era considerado algo estratégico. Depois, com as relações humanas, que a gente já falou um pouquinho sobre a questão da experiência de Hawthorne,
começou-se a verificar que as mudanças que aconteciam no processo de trabalho, no ambiente de trabalho, impactavam diretamente no comportamento das pessoas. Então, alguns autores, como o Alton Maio, né, que foi da experiência de Hawthorne, o McGregor, começaram a dar um foco maior na gestão das pessoas e na relação com o ambiente interno e externo. Então, nessa perspectiva de tentar prevenir e gerenciar conflitos, né? Tentando trazer um equilíbrio entre os objetivos das pessoas e os objetivos da organização. E aí, nesse período, a mudança foi vista como algo positivo e que conseguiria aí conciliar uma evolução tecnológica com as demandas individuais, né, e dos pequenos grupos em detrimento dos objetivos organizacionais. Então, nesse período, a mudança ela foi vista como algo positivo para o desenvolvimento organizacional. E aí, por fim, o terceiro período que marca, no caso, uma situação totalmente diferente lá da administração científica, que é o direcionamento estratégico. Que aí a gente já entra mais nas escolas da administração estratégica, né? E aí tem autores como o Ansoff, o Mintzberg, o Porter, né? Que eles discutem a questão do papel da estratégia no cotidiano das empresas, né? E aí, nesse aspecto, eles olham a mudança como uma estratégia de ação e começam a trazer um conceito de transformação organizacional, que a gente vai ver mais para frente o que é. Então, a partir das escolas do direcionamento estratégico, né, da questão da gestão estratégica das organizações, a mudança ela passa a ser uma ação estratégica da empresa para atingir os seus objetivos. Então, vocês vejam que tem 3 períodos bem claros, assim, de como a mudança organizacional ela aconteceu na administração. É claro que algumas coisas aconteceram, outras situações aconteceram no meio, mas esses 3 períodos, eles demonstram a evolução. Inicialmente, é importante a gente entender. Eu falei para vocês que essa escola do direcionamento estratégico, as escolas mais atuais, elas trazem o conceito de transformação organizacional. Então, qual que é a diferença entre mudança organizacional e transformação organizacional? A mudança organizacional, ela foi centrada num paradigma da estabilidade. Então, o que isso significa? A ideia é que a empresa, né, ela sempre vai ser estável. Então, a gente tem aí uma ideia de que a mudança é visto como algo incremental, ou seja, não é uma alteração total, é algo vai fazendo algumas coisas, incrementando o que já tem, com o objetivo de garantir o desempenho organizacional. Então, ela tem essa ideia de paradigma da estabilidade, de tentar manter o mais estável possível e só fazer pequenas alterações. A transformação organizacional, ao invés disso, ela é centrada num paradigma de transformação ampla. O que significa? Ela tem uma visão multidimensional da organização. Então, a ideia é transformar tudo, transformar estrutura, instituição, estratégia, cultura, tecnologia, todos os aspectos da organização. Por quê? A ideia da transformação organizacional é que a mudança em um aspecto vai acabar gerando mudança em vários outros. Então, o que eu gostaria que vocês olhassem, né, para a mudança organizacional com esse aspecto da transformação organizacional, que a mudança ela precisa ser uma transformação, porque você não consegue mudar um aspecto em si. Então, quando a gente pensa em mudança organizacional, hoje a gente pensa em mudança organizacional como uma transformação organizacional mesmo. Então, essa é a ideia de mudança organizacional que eu quero que vocês levem para a vida e carreira de vocês, ok? Então, alguns pressupostos, eles marcam a mudança organizacional, que são importantes para a gente compreender esse processo. Primeira coisa, a mudança ela é inerente à dinâmica organizacional. Como eu já falei para vocês, assim como é inerente à nossa vida, também é inerente às organizações. Não tem como você fazer a gestão de uma organização, fazer estratégias de ação sem mudança. Então, ela é um processo contínuo de reconstrução do significado da organização. Então, ao longo do tempo, é um processo que as organizações vão mudando.
E isso é natural, não tem como não acontecer. E quando não acontece, provavelmente essa organização não vai se manter. Além disso, existe uma estreita ligação entre estratégia e mudança. Quando você vai criar estratégias para a empresa, necessariamente você está levando em consideração algumas mudanças. Então, não tem como você fazer um planejamento estratégico, fazer um direcionamento estratégico de uma organização sem levar em consideração as mudanças. Tá? E aí o terceiro, e eu diria que é um dos mais importantes, é que a mudança, ela somente se efetiva por meio das ações das pessoas. Então é importante que as pessoas estejam motivadas e comprometidas com a mudança, senão ela não vai acontecer. Por isso que é muito importante o papel da liderança, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o papel da conscientização sobre a mudança e sobre a importância dessa mudança. Ok? Então, como que acontece? Como que é o processo de mudança? O processo de mudança, como eu falei, ele afeta diferentes dimensões da organização de forma simultânea. Não tem como você fazer mudança somente em um aspecto sem impactar nos demais. E aí, por isso que é importante que a mudança considere 3 categorias analíticas: o contexto, o conteúdo e o processo em si. O contexto é essa análise do ambiente interno e externo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo dessas 3 categorias. Então, essa análise do contexto interno e externo, né, da organização, como que está, em que momento, o conteúdo em si, né, e como que acontecerá essa mudança. E aí, é importante no processo de mudança identificar como mudar e conscientizar da importância. Como eu falei, a mudança é feita por pessoas, então essa conscientização ela é muito importante. E aí a gente vai ver algumas fases do processo de mudança, e essas fases elas podem acontecer seguidas ou simultaneamente. Na maioria das vezes acabam acontecendo simultaneamente, mas para vocês compreenderem o processo de mudança, o nosso material ele vem em sequência. Eu vou mostrar agora para vocês. Aqui é um modelo de análise de contexto, conteúdo e processo. Então, ó, por exemplo, o contexto. Análise do macroambiente, como que está o desempenho da economia, os planos governamentais, né? Enfim. A análise do setor, que aí você analisa os novos entrantes, novas tecnologias, modelo de negócios, e a análise da firma, então ambiente interno e externo. Aí a gente tem o conteúdo, quais são as estratégias realizadas, né? E aí o processo, quais foram as estratégias que foram escolhidas, né? As estratégias deliberadas, as estratégias emergentes e a formação de estratégia em si, como será feita a mudança. E aqui estão as fases do processo de mudança. Esse material, esse gráfico tem lá no material de vocês, né, dessa mesma forma. Então, a gente vai ver que o processo de mudança ele passa por um período de auscultação, que é um período que a empresa precisa fazer um mapeamento das resistências às mudanças, dos agentes do contexto interno e interno, né, avaliar as opiniões e as sugestões dos atores. Então, é um processo inicial mesmo de avaliação. Depois a gente vai para o processo de concepção. Nesse processo de concepção, são determinadas as diretrizes estratégicas da organização, são mobilizados os grupos, né, de que vão trabalhar nesse processo de mudança, são realizados os planos de ação e os projetos de aperfeiçoamento, né, enfim, é o processo de concepção da mudança em si. E aí depois a gente entra nessa fase de disseminação e adesão, que aí é quando a gente, além de começar esse processo, além de fazer esse processo de mudança em si, você começa o processo de conscientização, vamos dizer assim, que é a difusão dos objetivos e as estratégias para os diferentes atores, né? A absorção e internalização dos objetivos e estratégias, os compromissos individuais com a mudança, né? E a identificação dos aspectos que facilitam e inibem o processo. Então, nesse processo de disseminação e adesão, são feitas ações para disseminar o processo de mudança e para avaliar como que ele está sendo realizado. E aí, por fim, o processo de sustentação, que é o processo que se faz
ao final, né, e ao longo do tempo também, porque ele é um acompanhamento desse plano de ação, é uma escutação permanente, então, durante todo o período, tem que fazer esse processo de levantamento, de quais as restrições, de quem, tudo isso. A questão da comunicação interna, de revitalização de compromissos. Então, vocês vejam que as flechinhas aqui, ó, apesar de tem algumas que estão seguindo de cima para baixo, outras de baixo para cima. Então, assim, essas fases, elas se misturam ao longo do processo de mudança. Mas para vocês terem uma ideia das fases mesmo, que eu trouxe esse quadro. O que causa mudança? Tem duas forças. Primeiro, as forças exógenas, que são as forças que vêm de fora. São as forças do ambiente, como as novas tecnologias, a questão das mudanças em valores da sociedade, novas oportunidades. Por exemplo, a questão da pandemia. Foi uma força exógena que causou mudanças em todas as organizações. Então, são forças que vêm de fora, que não estão sob controle da empresa. E as forças endógenas, que são forças internas, que criam uma necessidade de mudança estrutural e comportamental. Por exemplo, a questão dos conflitos, tensão nas atividades, a própria interação entre as pessoas, né? Então, são questões internas que acabam causando mudanças. Então, a gente precisa considerar essas duas forças como forças causadoras de mudança. E aí, quando acontece a pressão de alguma dessas forças, a gente percebe que as organizações reagem de diferentes formas. Algumas, elas são proativas, outras são reativas e outras simplesmente não fazem nada. As proativas, elas são empresas que são planejadas, que elas começam a se organizar e operacionalizar a mudança antes do problema começar. Então, tem um tempo para as empresas aí fazerem um planejamento, otimizar os seus recursos organizacionais e aí, consequentemente, a probabilidade de sucesso da mudança é grande. A gente tem uma outra situação que são as reativas. As reativas, elas reagem quando o problema está instalado. Por exemplo, quando foi determinado o lockdown. Quando as proativas, elas começaram a trabalhar com a ideia de que, se for decretado o lockdown, como que a gente vai reagir? Vai ser isso. Elas já fizeram o planejamento. A reativa não. A reativa esperou acontecer. Decretou o lockdown, agora a gente precisa correr atrás do prejuízo e ver o que a gente vai fazer. Então, eles vão administrando o problema, tá? Então, essa é a ideia da reativa. E a probabilidade de insucesso nesse caso é grande, porque não foi feito um planejamento antes. Então, é tudo na tentativa e erro. E aí a gente tem as outras empresas, que aí são as que não fazem nada, que ignoram todos os desafios, as demandas que foram impostas, que são aquelas organizações que são apegadas ao passado. Então, por exemplo, aconteceu a situação da pandemia, e aí a organização fala assim, não, eu não vou trabalhar com delivery, eu não vou criar estratégias de atender o meu cliente enquanto a gente estiver em lockdown, eu não vou fazer nada disso, porque eu sempre vendi com a porta aberta e é assim que eu vou vender. Então, são organizações que são apegadas ao passado, têm uma manutenção da cultura e das relações de poder ali dentro, e que não estão dispostas a mudar. Esse tipo de organização, elas têm uma grande possibilidade de estagnação, declínio e o fim da organização em si. Por quê? Como eu falei, a mudança é inerente. As organizações, para se manter no mercado, elas precisam mudar. Esse exemplo que eu dei da pandemia é só um exemplo, mas a gente tem diversos outros exemplos, tá? E aí, por que essas organizações, elas não querem mudar? A gente percebe que tem alguns gestores que eles têm uma resistência muito grande à mudança. A gente ouve falar assim, o pessoal fala assim, aqui sempre foi feito assim, a gente não vai mudar agora não. Por quê? Algumas causas, algumas razões podem explicar isso. Primeiro, a questão do egoísmo provinciano. O que isso significa? Aquele medo de perder o poder. Quantas vezes a gente já viu gestor que se apega ao poder
E aí tem medo de mudar, tem medo de aumentar a participação das pessoas, tem medo de fazer uma série de coisas com medo de perder o poder. Então, assim, isso é uma das razões das resistências às mudanças. Outra coisa, a má compreensão e a falta de confiança. Às vezes a pessoa não compreende que a mudança é algo benéfico, né? Ela não tem essa confiança. Às vezes ela se apega muito à questão da má comunicação, não tem uma comunicação eficiente para ela conseguir compreender isso. E aquelas questões de boatos. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, assim, até em filmes, isso é muito retratado, do rádio corredor, né? Que as pessoas elas ficam sabendo, ai, alguma coisa assim, ai, a empresa vai, sei lá, vai mudar os equipamentos. Ai, por conta disso, vai mandar um monte de gente embora. E aí, na verdade, às vezes nem é isso, mas as pessoas têm resistência à mudança por conta de boatos. Então, isso é uma razão. Outra razão é a questão de avaliações diferentes. Então, às vezes, as análises que são feitas, as avaliações, elas são feitas por setor, sem considerar a empresa como um todo, sem considerar essa análise multidisciplinar. E aí, cada setor faz uma avaliação diferente desse processo de mudança, e aí cria resistência à mudança. Então, isso é uma razão para resistência à mudança. E outra razão é a baixa tolerância à mudança ou o medo de sair da sua zona de conforto. Então, tem gente que não gosta de mudar mesmo, né? Tem gente que tem uma tolerância muito baixa à mudança, né? E não gosta de mudar e tem medo da mudança e prefere ficar ali estagnado. Então, isso também é uma causa de resistência à mudança. Esse tipo de comportamento, no ambiente econômico atual, ele não, como que eu posso dizer? Ele não perdura por muito tempo, porque a gente sabe que em um processo, se você não muda, você acaba chegando a um processo de estagnação e, quem sabe, até o fim de uma organização. Então, como que a empresa ela pode agir? E aí vocês, enquanto profissionais de gestão de pessoas, também precisam compreender isso para diminuir a resistência das pessoas à mudança. A primeira coisa, é importante garantir uma comunicação clara e transparente. É importante que as pessoas compreendam o que está acontecendo, que elas tenham clareza do que está acontecendo, do porquê fazer aquela mudança, né? Então é importante garantir essa cordialidade. Não dá para chegar de cima para baixo e dizer vai ser feito e pronto, acabou, porque isso pode causar resistência à mudança, né? É importante favorecer a participação e o envolvimento, né, dos afetados pela mudança. Então, assim, incentivar a participação das pessoas, tanto no processo de mudança em si, como no planejamento dessa mudança, para que as pessoas se sintam parte disso e compreendam quais são os benefícios e consigam participar disso. É importante que a gente consiga facilitar a compreensão e apoiar esses resistentes, mostrando os benefícios da mudança. Então, como que a gente faz? A gente, inicialmente, olha quem são os resistentes à mudança e a gente faz um trabalho de conscientização dessas pessoas, mostrando quais são os benefícios. E aí, é importante negociar e buscar o maior nível de concordância e adesão possível. Porque quanto maior o nível de concordância e adesão, mais fácil a mudança vai acontecer. Então, é importante esses aspectos para a gente diminuir a resistência à mudança e conseguir fazer com que ela aconteça mesmo. E aí, entra um aspecto que eu julgo muito importante nesse processo de mudança, que eu já falei lá atrás, que eu vou repetir, que é o papel da liderança. O processo de mudança, ele é feito por pessoas. Então, o papel da liderança, ele é muito importante nesse processo de mudança. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre a liderança e a motivação.
tá? A gente, alguns conceitos que são importantes para a gente compreender sobre motivação, sobre liderança, o que é liderança, qual que é a diferença de líder e de chefe, tá? A gente vai trabalhar isso agora. Inicialmente, qual que é a diferença de chefia e de liderança? Com certeza a gente já viu, com certeza vocês já viram aí em publicações de redes sociais, em textos técnicos, em vários locais, e talvez já sentiram isso na própria vida profissional de vocês, essa diferença entre chefia e liderança. Então, qual que é a ideia, assim? A ideia é que o chefe, fazendo essa diferenciação, o chefe é alguém que administra, que tem poder e controle, né? Que os conflitos eles geram aborrecimento, as crises geram riscos, né? É uma pessoa que tem subordinados, né? Que manda e amedronta, que tem um foco no poder, né? Que é aquele que procura culpados. Aconteceu alguma coisa, ele vai procurar culpados do que aconteceu. Jamais ele vai se responsabilizar, ele vai querer apontar um nome. É a pessoa que fiscaliza o trabalho, aquele que promete não cumpre. Então, assim, o negócio é que ele é eficiente, ele entrega o que a gestão precisa. O que é produção, ele vai entregar produção. Já o líder ele tem uma visão mais participativa. Então ele inova, ele tem um foco na competência, ele inspira confiança nas pessoas que trabalham com ele. Então assim, os conflitos eles geram para o líder lições, né? As crises geram oportunidades de mudanças. Uma das coisas que assim que utiliza-se muito é dizer que o líder ele não tem subordinados, ele tem parceiros, ele tem companheiros de trabalho, né? Então, assim, a ideia do líder é trabalhar em equipe, trabalhar junto para chegar a um resultado. O líder, ele tem um foco muito mais na cooperação, na questão de orientar e entusiasmar a equipe. É uma pessoa que se responsabiliza pelas situações, pelas falhas, né? Então, assim, ele tem uma estratégia muito mais de comunicar e acompanhar as pessoas do que de fiscalizar em si, né? Então, ele só promete o que ele pode cumprir e ele tem e o resultado dele é que ele é eficaz. O que isso significa? Qual é a diferença de eficiência e eficácia? Eficiente, ele entrega. É a produção? Entregou. A eficácia, ele entrega, né, com a melhor, de forma mais, como que eu posso dizer, com a melhor utilização dos recursos. Então, assim, ele consegue entregar, mas sem criar problema com sua equipe, fazendo todo mundo trabalhar de forma amistosa, de forma satisfatória, todo mundo é satisfeito com o seu ambiente de trabalho. Então, essa é a ideia da diferença entre chefia e liderança, ok? Claro que tem outras questões diferentes, né? Mas que diferenciam isso. Mas de forma geral é isso, ok? Então, ao pensar no conceito de liderança, a liderança em si ela é um processo social. Por que é um processo social? Nenhuma pessoa é líder sozinho. Ela precisa de liderados, ela precisa de pessoas e ela ocorre, a liderança em si, ela ocorre através de um processo de interação grupal e intencional. Então, a liderança em si, ela é um processo social. E três elementos compõem o processo de liderança, que são o perfil do líder, o perfil dos liderados e o contexto institucional. Então, o que isso significa? Que se eu estou numa organização, eu tenho um perfil de líder, eu tenho todas as características de um líder. Eu entro numa organização que os liderados não compreendem
ou não aceitam essa forma de liderança, ou eu trabalho numa organização que o contexto institucional dela não permite esse tipo de liderança, não vai funcionar. Então, é importante que a liderança ela tenha essa combinação do perfil do líder, do perfil dos liderados e o contexto institucional. E isso gera uma variação gigantesca de estilos de liderança, de consequências da liderança. Então, às vezes, o que dá certo em uma empresa não dá certo em outra, né? Então, esses três elementos compõem aí uma variedade enorme de estilos de liderança. E aí é importante que o gestor, que a pessoa que vai ser líder, que ela tenha, que ela consiga combinar tanto habilidades pessoais, que podem ser habilidades técnicas, humanas e conceituais, né? Então, habilidades de fazer o trabalho em si, de operacionalizar o trabalho, as habilidades de lidar com as pessoas, né? As habilidades sociais, e as habilidades conceituais, que são habilidades de conhecimento em si, né? Então, é importante combinar essas habilidades pessoais com as competências técnicas. O que são as competências técnicas? A questão do conhecimento, da perspectiva e da atitude em si, tá? Então, é importante que o gestor ele saiba equilibrar isso, né, para ser um bom líder. Então, quais são essas competências técnicas? Elas, como eu falei, elas são conhecimento, perspectiva e atitude. O que é o conhecimento? O conhecimento, como o próprio nome já diz, né, é um conjunto de informações, conceitos, experiência, aprendizagem que a pessoa tem sobre o campo de atuação e que, por conta disso, e que vai utilizar na sua gestão. Então, essa questão do conhecimento, é importante a gente falar que, assim, como a gente vive um momento de muita mudança, né, por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta das mudanças sociais, enfim, o gestor em si, ele precisa se atualizar sempre. Então, vocês, enquanto profissionais da gestão de pessoas, né, vocês vão ter essa exigência, vamos dizer assim, de sempre estar se atualizando, tá? Isso é importante não só para a questão do trabalho de vocês, como também para ser bons líderes. A questão da perspectiva. A perspectiva é uma capacidade de transformar o que você sabe, o seu conhecimento, em ação. Ou seja, transformar a teoria em prática. Vocês já ouviram falar que às vezes a pessoa sabe tanto, mas ela não sabe colocar em prática, ou não sabe passar isso? Então, é porque a pessoa não tem a perspectiva. Então, é importante que o gestor ele saiba colocar em prática os seus conhecimentos para solucionar os problemas da organização. E aí, a atitude é o querer fazer, é o estilo pessoal de cada um, a forma como ele se comunica, como é que ele faz as suas atividades, né? Então, por exemplo, a pessoa tem facilidade de liderar a equipe, né, de trabalhar em equipe, a pessoa ela tem facilidade em inovar, então são atitudes que ela tem, né, que impactam no seu estilo de liderança. Aí, no material de vocês, tem uma série de tipologias de acordo com as combinações de habilidades e competências. Eu não trouxe aqui cada uma das tipologias para explicar o que é cada uma, porque seria muito longo, né? Enfim, e aí o material, se você ler o material, você já consegue compreender as diferenças entre uma e outra. Então, vocês vejam que eles trazem várias tipologias, que é o facilitador, o monitor, o coordenador, o diretor. Vocês vejam, que aqui está com uma... está com diferença na língua, por exemplo, facilitador, né? Porque eu peguei essa imagem na internet, né? Então, tem algumas coisas de atualização de língua aqui, mas eu só trouxe para vocês verem mesmo os tipos e a questão de que eles são relacionados
a questão da flexibilidade da mudança, né? Então, vocês vejam, os tipos, por exemplo, o inovador e o broker, eles têm uma orientação muito mais de mudança, né? Eles são mais flexíveis, eles trazem esse direcionamento com uma orientação externa, uma visão externa da organização, e eles estão relacionados ao modelo dos sistemas abertos, né? Então, vocês vejam que tem diferenças de acordo com mais avessos à mudança, mais flexíveis, né? Quais preferem mais estabilidade, qual que tem uma orientação mais interna para as pessoas dentro, qual tem uma orientação mais externa para o ambiente. Então, mas lá no material de vocês tem as características de cada um que eu não trouxe aqui, porque senão levaria muito tempo da aula, né? E aí, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre motivação, porque assim, a gente sabe que a liderança em si, ela tem uma importância muito grande na motivação das pessoas, né? E aí é importante que o líder, ele conheça quais são os aspectos da motivação, o que motiva as pessoas. A gente já falou um pouquinho sobre isso em outra disciplina, mas eu trouxe aqui de novo, né? Porque é uma situação assim, para quem é da área de gestão de pessoas, pirâmide de necessidades de Maslow é um conhecimento extremamente obrigatório. É inaceitável que as pessoas da área da gestão de pessoas não conheçam a pirâmide de motivação, a pirâmide de necessidade de Maslow, até porque foi um dos primeiros estudos assim mais detalhados sobre a questão da motivação. Então, a pirâmide de necessidade de Maslow, ela traz as necessidades das pessoas em uma pirâmide, sendo que a base são as necessidades principais, primárias. Então, por exemplo, as necessidades fisiológicas. Respiração, comida, água, sexo, sono, essas coisas assim. Então, por exemplo, primeira coisa, qual que é a primeira necessidade de uma pessoa quando começa a trabalhar? Se alimentar, né? Conseguir pagar as suas contas, tal. É a primeira necessidade, é uma necessidade fisiológica. A segunda, que vem depois, é a segurança. Então entra a questão da segurança do corpo, segurança do emprego, de recursos, da moralidade, da família, enfim, da saúde. Então a segunda é a segurança. Depois a gente vem amor, relacionamento, depois de estima e aí por fim a realização pessoal. Então vocês vejam que quando a pessoa ela não está, ela está com fome, ela não está tendo, ela não conseguiu atender a sua motivação fisiológica básica. Ela vai conseguir pensar em autorrealização, realização pessoal, autoestima? Não vai. Ela vai pensar em atender a sua questão da fome. Então, a pirâmide de necessidade de Maslow, ela é assim. A ideia é que, inicialmente, a gente atenda os níveis mais baixos da base, e aí, conforme a gente vai atendendo esses níveis, a gente vai buscando atender os níveis superiores. Então, essa é a ideia da pirâmide de motivação. E é importante que os gestores tenham noção dessa pirâmide de motivação, justamente para utilizar a liderança de forma consciente, de forma correta, para motivar as pessoas que estão envolvidas na organização em si. Bom, é isso. Tentei trazer para vocês de forma tentar clarear de forma mais clara possível, né, os conceitos de mudança organizacional, liderança e motivação, porque, como eu falei, isso impacta no comportamento organizacional, são variáveis do comportamento organizacional e é importante que vocês compreendam. Agora eu vou abrir o espaço para a gente, acho que a gente tem um tempinho para a gente esclarecer dúvidas sobre esse conteúdo. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo, aí vocês podem mandar pergunta no chat. Alguém tem alguma dúvida com relação ao conteúdo?
Não? Ai, que bom. Todo mundo vai saber responder tudo na hora da prova. Ai, que ótimo. Fico feliz assim. Tá. Então é o seguinte, Paulo, se você quiser encerrar a gravação dessa aula para a gente disponibilizar depois